algumas boas práticas, então, durante o projeto. Colocar juntas fora das áreas transitáveis, por exemplo, debaixo de ataque, sim, para que não se fique passando as montacargas pelas juntas. Então, costuma-se fazer embaixo ou em áreas que não são transitáveis. Reduzir a quantidade das juntas, isso é muito importante, também se consegue muito bem com isso com os pós-pensados. Considerar corretamente as cargas. Como eu disse anteriormente, você tem que saber como será trabalhado este piso ao longo dos anos e como será utilizado. Às vezes se constrói alguns galpões para colocação, para aluguel, e é importante saber como será utilizado. Durante a construção, controle da qualidade de hormigão, assentamento e dosificação. A cada caminhão de hormigão fazer esse controle. Posicionamento correto dos reforços, isso é muito importante também durante a construção. Cuidado com a vibração, não é de qualquer jeito que se faz a vibração do hormigão em seu piso. Algumas vezes, não sei se aqui isso acontece normalmente, mas já ouvi que pessoas colocam o vibrador encostado em uma malha e toda a malha vibra junto para vibrar todo o hormigão na louça. Isso não se deve fazer. O reforço não se deve servir de vibração. Vibração é somente o equipamento. Uso de endurecedor de superfície, resistência à abrasão da superfície de hormigão e prevenção contra a perda de água de hormigão fresco. Tá? Também se costuma utilizar. Penado de las juntas, costuma se fazer também, principalmente em las juntas aceradas. E depois da construção, o mantenimento periódico do piso e juntas. Isso é importante também, não deixar que o piso vá se estragando ao longo dos anos. Principalmente o cuidado com juntas, também deve ser tratado periodicamente, constantemente. Respeitar as características do projeto. Sim? Então, se este projeto considerou as cargas que serão utilizadas, este piso deve ser considerado a ser utilizado dessa forma. Lábios poliméricos em juntas de construção, então depois de 90 dias, mais ou menos, também se faz esse tratamento que é os lábios poliméricos, que nada mais é do que uma abertura em uma junta de construção, por exemplo. Isto pode ter em torno de 8 centímetros e depois se faz um preenchimento, então com um polímero, para que essas juntas elas não tenham tanto problema na sua utilização ao longo do tempo. Uso de barras de transferências, correto posicionamento é muito importante, né? não colocar de qualquer jeito. As barras de transferências têm que ficar em meio do piso, ok? E utilizar 60% de grasa na barra. Ou seja, praticamente uma placa ficará com grasa e a outra não, justamente para que uma tenha ancoragem e a outra não na barra, e ela se pueda trabalhar uma livremente. Aqui, por exemplo, uma junta de construção. Aqui neste quadro se mostra o diâmetro da barra em relação à espessura da louça, por exemplo, isso é uma informação importante. Então não é uma barra de transferência para qualquer tipo de piso. Isso tem uma relação. No caso de juntas, também depois de feito o corte pelas juntas, normalmente 9 a 14 horas depois do hormigonado, mas isso também pode variar, depende do, não sei em espanhol, mas no Brasil nós dizemos o tempo de pega do concreto, quanto tempo que se pode fazer essa junta para que ela não se abra muito. Então tenha um tempo correto. Normalmente se faz de 9 a 14 horas depois do hormigonado. Falando um pouco de fibras, quero deixar assim, acho que a intenção desses slides justamente é mostrar que existem vários tipos de fibras, não só fibras de acero, mas até mesmo quando se fala em fibras de acero, estão em vários tipos, então não é a mesma coisa. Aqui pego como referência a norma brasileira, que nós chamamos de NBR 15530. Hoje nós temos uma norma muito aberta, apenas citando algumas resistências de alambres, tipos de fibras e nada mais, tolerâncias dimensionais, de longitude.
Hoje estou trabalhando com a revisão desta normativa, onde a intenção é a adoção da norma ISO 13270. Essa é uma norma internacional, e já se trabalha pensando no compósito em si, ou seja, como é o comportamento das fibras de acero dentro do hormigão, já considerando a normativa europeia 14651. Então é uma norma mais completa. Isso está em processo de revisão no Brasil. Então aqui nós temos alguns tipos de fibras, diferentes amplagens. Existem também as fibras poliméricas, polímeros, e também existem as microfibras. As microfibras que são fibras nada mais que para as primeiras 24 ou 48 horas, que são apenas para a retração de hormigão. Ou seja, quando nós falamos em módulo de elasticidade, nesse gráfico, chega em um ponto em que o concreto já tem um módulo de elasticidade maior do que essa microfibra. Então, desse ponto em diante, ela já não tem mais funcionalidade nenhuma, simplesmente nas primeiras horas. Depois desse ponto, o que passa a ser reforço, sim, será as fibras de acero, postensado ou lamalha. Esta é a fibra em que trabalho, que é a fibra Dramix 3D. É a mais utilizada, a fibra utilizada em pisos industriais e outras aplicações, que hoje tem esse nome, 3D. Quando nós falamos de fibras, já se utilizava desde 1874, foi a primeira patente de hormigão reforçado com fibras. E a primeira aplicação foi exatamente na Primeira Guerra Mundial, quando se necessitava de agilidade na construção de um piso. Então, até mesmo o transporte de reforço era mais fácil nessa época do que se transportar malhas. Temos 8 plantas fabris de Dramix no mundo. Uma está em Brasil, exatamente em São Paulo, que é onde trabalho, essa é minha base. Esta é a nossa fábrica. Falando um pouco sobre proporção, que é interessante de se conhecer o que é quando nós dissemos, qual é o tipo de fibra que se utiliza mais? 80-60, mas não se sabe o que é as 80-60. Então, nada mais é do que 80 é a proporção e 60 longitude. Okay? Esse código comercial que nós temos, G de encolada, a fibra é fornecida colada, vou falar mais adiante. Então, essa proporção é a longitude dividido por diâmetro, que se dá esse número de proporção. Quanto mais pequeno é o diâmetro e maior é a longitude, melhor. Okay? Então, quanto maior essa proporção, melhor. Isto aumenta o número de fibras por quilo. Em consequência, pode formar eriços, que são os apelotamento e afetar a mescla. Então, se você tem muitas fibras em 1 quilo, elas podem se aglomerar. Isso vocês também vão ver em outros slides mais à frente. 80-60 é o parâmetro para o melhor rendimento de pisos de hormigão. Então, se voltarmos aqui e falarmos dessas outras fibras, nós temos menos fibras por quilo, porém, uma proporção é menor do que 80, por exemplo, então você teria que usar uma dosificação maior. Então, se 80-60 usaria uma dosificação de 25 kg por metro cúbico, com a 65-60 teria que usar 30 kg por metro cúbico, por exemplo. Sim? Então, ela tem um custo inferior, porém se utiliza mais. Como se tem um alto número de fibras por quilo com essas fibras, normalmente, então existe um estudo da VECAR que desenvolveram que justamente que proporção menor ou igual a 50, ela pode ser produzida surta, não tem problema nenhum, e acima de 60 ou igual se fabrica as fibras encoladas para facilitar na mescla. Estas são as certificações que temos de Dramix, não só em Brasil, mas em todo o mundo. Então, o que quero dizer com todas essas certificações de qualidade, etc., é que se você comprar uma fibra Dramix em Brasil, ou Europa, Estados Unidos, Ásia, ela tem exatamente as mesmas características. Okay? Existe todo um controle de qualidade
em todo o mundo, que é coordenado pela própria Becar na Bélgica, para que se tenha um padrão de qualidade mundial do produto. Aqui num comparativo em relação entre as fibras de acero e macrofibras poliméricas. Então, o principal fator, por exemplo, que você deve considerar é o módulo de elasticidade, como que é o comportamento dessa fibra ao longo do tempo, durante a ação de algumas cargas. Então, você imagine que você tem, por exemplo, um rack apoiado nesse piso. Ok, você pode fazer um piso, mas se ele não estiver bem dimensionado, por exemplo, em 5, 10 anos, uma fissura vai começar a ceder. A fluência, pelo menos em português, que conhece fluência, é um comportamento dos materiais que são a longo prazo ele vai se alongando. Então, sempre costumo brincar no Brasil, por exemplo, que se você vai a um supermercado e carrega um saco de alimentos pesados, você sai do supermercado, anda uma quadra, 100 metros, está ok, mas quando você já atingiu 300 metros, seu braço já não aguenta mais. E isso é a mesma coisa que acontece com a força de piso. Ao longo do tempo você pode ter problemas. Outro fator é em relação ao comportamento sobre temperaturas. Então, altas temperaturas ou baixas temperaturas também se pode alterar o comportamento das fibras poliméricas. Além disso, também nem sempre as fibras poliméricas você consegue ter alguns resultados técnicos otimizados quanto com fibras de acero, como espessuras, tamanho das lousas, distância das juntas, nem sempre você consegue buenos resultados. Principalmente porque com macrofibra, normalmente se trabalha com máximo de 5 kg por metro cúbico, não se consegue trabalhar com mais do que isso. Então, com fibra de acero, você consegue trabalhar com 20, 25, 30, 35 kg por metro cúbico, não tem nenhum limitante. Então, quando você se trabalha com uma fibra polimérica, você chega nos 5 kg por metro cúbico e depois disso você trabalha com a espessura do piso, o tamanho de placa das louças que você reduz, então você acaba descontando em outros fatores que não a dosificação. Este é o conceito de fibras encoladas para uma fácil mescla. Então, depois, acho que todos já têm em suas mãos umas muestras de fibras de acero. Elas são encoladas. Então, esta é a forma que se recebe na obra. São fornecidas em sacos de 20 kg, principalmente para esta aplicação de pisos. Normalmente, até mesmo durante o transporte, se pode formar os eriços, ou o pelotamento, e isso é uma coisa que acaba não se desfazendo na hora de aplicar o produto em caminhão, na usina, na concreteira. Então, essa é a fibra encolada. Esse aqui é o eriço que a gente brinca em Brasil. Isso é justamente o que se forma dentro do caminhão de hormigão. E quando isso chega em canteiro, na hora de a construção do piso, isso aqui é jogado fora. Isso se perde, isso não é reposto. Então, não é interessante se trabalhar com uma fibra solta, onde se pode ter esse problema aqui.